Já lhe aconteceu ir às compras e sentir que os sacos pesam mais do que antigamente? Ou talvez levantar-se da sua cadeira favorita exija um esforço extra, um pequeno empurrão com as mãos que antes não era preciso? Esta sensação de perda de força, de sentir que o corpo já não responde como antes, não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos, um ladrão silencioso chamado sarcopenia, que nos rouba a força muscular, a independência e a alegria de viver. Sentimos-nos mais frágeis, com mais medo de uma queda, e começamos a evitar atividades que antes nos davam prazer. Mas, e se eu lhe dissesse que grande parte desta força pode ser recuperada? E se o segredo estivesse num simples copo, bebido todos os dias, combinado com pequenos hábitos que podem transformar completamente a sua vitalidade? Neste vídeo, vamos descobrir exatamente que bebida é essa e que passos simples pode dar, a partir de hoje, para reconstruir os seus músculos, recuperar a sua energia e sentir-se mais forte e confiante do que há anos. Fique até ao fim, porque o último conselho pode ser o mais surpreendente e o mais fácil de todos de aplicar na sua vida. Vamos então falar sobre esta bebida que pode parecer quase mágica, mas cuja ciência é, na verdade, muito simples e poderosa. Não estamos a falar de nenhum elixir caro ou difícil de encontrar. Pelo contrário, é algo que pode preparar na sua cozinha em menos de 5 minutos. Imagine um batido cremoso e delicioso. Para o fazer, precisa apenas de um iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína, uma mão cheia de frutos vermelhos, podem ser congelados para ser mais fácil, uma colher de sopa de aveia para dar fibra e energia e um copo de leite ou bebida vegetal. Se quiser dar um passo extra e realmente potenciar os resultados, pode adicionar uma medida de proteína em pó, conhecida como whey protein, que se compra em lojas de produtos naturais ou até em alguns supermercados. Mas mesmo sem isso, a combinação do iogurte, leite e aveia já é um excelente ponto de partida. Agora, por que é que isto funciona tão bem, especialmente para nós? Depois dos 60, o nosso corpo torna-se um pouco mais teimoso a construir músculo. É um fenômeno chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de um estímulo mais forte para que os nossos músculos cresçam e se reparem. E o estímulo mais importante de todos é a proteína. Beber este batido, especialmente de manhã ou depois de uma caminhada, é como entregar aos seus músculos os tijolos de que eles precisam para se reconstruírem, exatamente no momento em que estão mais receptivos. É como regar uma planta sedenta. A resposta é quase imediata. Pense nisto. O pequeno almoço tradicional português, muitas vezes um café e uma torrada com manteiga, é pobre em proteína. Ao trocar isso por este batido, está a começar o dia a dar ao seu corpo a matéria-prima essencial para combater a fraqueza muscular desde a primeira hora. E o melhor é que é delicioso e saciante, vai sentir-se com energia durante toda a manhã. Mas a bebida por si só é apenas o começo da nossa jornada. Ela funciona ainda melhor quando a combinamos com outros hábitos inteligentes. O primeiro, e talvez um dos mais ignorados, é a forma como distribuímos a proteína ao longo do dia. Muitos de nós concentramos a maior parte da proteína ao almoço ou ao jantar, com um bom bife ou um prato de peixe. No entanto, os estudos mostram que para os mais velhos é muito mais eficaz dividir a ingestão de proteína por todas as refeições. O nosso corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez. O resto é desperdiçado. Em vez de uma grande refeição rica em proteína, tente incluir uma fonte de proteína em cada refeição e até nos lanches. Por exemplo, ao lanche, em vez de bolachas, por que não comer um punhado de tremoços ou amêndoas? Ou uma fatia de queijo fresco com um fio de azeite e orégãos? Ao pequeno almoço, se não quiser o batido todos os dias, pode optar por um ovo cozido. São pequenas trocas que, somadas, fazem uma diferença gigantesca. É como construir uma parede. Não se pode pôr todos os tijolos de uma vez. É preciso colocar um a um, com consistência, para que a estrutura fique forte. O nosso corpo funciona da mesma maneira.
Este simples ajuste na sua rotina alimentar garante que os seus músculos tenham um fornecimento constante de tijolos para se manterem e crescerem, combatendo a sarcopenia de forma contínua, do acordar ao deitar. E isto leva-nos diretamente ao segundo hábito, que é o movimento. Não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O segredo está em incorporar pequenos exercícios de força na sua rotina diária, usando o peso do seu próprio corpo. Um dos melhores exercícios que pode fazer, e pode fazê-lo agora mesmo enquanto vê este vídeo, é levantar-se e sentar-se da sua cadeira 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazê-lo de forma controlada, sem se deixar cair na cadeira. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio e para caminhar. Outro exercício excelente são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, e depois empurre para trás. Isto fortalece os braços, o peito e os ombros, ajudando-o a carregar os sacos das compras ou a pegar nos netos ao colo. Comece com 5 ou 10 repetições e aumente gradualmente. O importante é a consistência. Fazer estes pequenos exercícios todos os dias, talvez enquanto espera que a água para o chá ferva, é muito mais eficaz do que fazer um grande esforço uma vez por semana. É sobre transformar a sua casa no seu ginásio pessoal, de forma segura e eficaz. Agora que já estabelecemos a importância da proteína, especialmente do nosso batido matinal e de movimentos simples no dia a dia, vamos aprofundar um pouco mais. Existe um componente específico dentro da proteína que é o verdadeiro campeão da construção muscular. Chama-se leucina. Pense na proteína como um colar de pérolas, e a leucina é a pérola mais brilhante e valiosa de todas. É um aminoácido que funciona como um interruptor, que liga o processo de construção muscular no nosso corpo. Depois dos 60, este interruptor fica um pouco emperrado, e precisamos de mais leucina para o ligar. Felizmente, não precisa de suplementos complicados. A leucina encontra-se em abundância em alimentos que fazem parte da nossa dieta. O bacalhau, as sardinhas, o frango, os ovos e os laticínios, como o queijo e o iogurte grego do nosso batido, são fontes fantásticas. Para quem prefere opções vegetais, as lentilhas e o grão de bico também são boas fontes. O truque é garantir que, em cada refeição principal, tenha uma porção generosa de um destes alimentos. Por exemplo, um bom prato de bacalhau à Brás ou umas sardinhas assadas não são apenas deliciosos, são uma autêntica terapia para os seus músculos. Ao ter consciência disto, começa a olhar para a comida de outra forma. Não é apenas para matar a fome, é o combustível que lhe dá força. E isto leva-nos a outro ponto fundamental que muitas vezes é esquecido quando se fala de músculos: a saúde dos nossos ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para se ancorarem. São como a vela e o mastro de um barco. Um não funciona bem sem o outro. E para ossos fortes, precisamos de 2 nutrientes essenciais: cálcio e vitamina D. O cálcio é o bloco de construção dos ossos, e a vitamina D é o trabalhador que ajuda o corpo a absorver e a utilizar esse cálcio. Em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, que é a nossa principal fonte de vitamina D. Apenas 15 a 20 minutos de exposição solar nos braços e no rosto, fora das horas de maior calor, podem fazer maravilhas. É a desculpa perfeita para aquele passeio matinal ou para cuidar do seu jardim. Em termos de alimentação, para além dos laticínios, o cálcio está presente em vegetais de folha escura, como a nossa couve galega, e em peixes pequenos que se comem com espinha, como as sardinhas em lata. Ao combinar uma dieta rica em cálcio com uma exposição solar sensata, está-me a criar uma base sólida sobre a qual os seus músculos podem crescer fortes e saudáveis, protegendo-o de quedas e fraturas. Mas há mais um elemento tão simples que quase nos esquecemos dele: a água. Já reparou como se sente mais cansado e sem forças num dia quente em que não bebeu água suficiente? Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente,
o seu funcionamento fica comprometido. A comunicação entre os nervos e os músculos torna-se mais lenta, a entrega de nutrientes é menos eficiente e a remoção de resíduos do exercício é mais difícil. Isto traduz-se em cãibras, fadiga e uma recuperação mais lenta. Manter-se hidratado não significa beber litros de água de uma só vez. Significa ir bebendo pequenos golos ao longo do dia. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Se achar a água chata, pode aromatizá-la com uma rodela de limão ou umas folhas de hortelã. Os chás de ervas sem açúcar também são uma excelente opção. Este hábito simples de se manter hidratado otimiza tudo o que falamos até agora. Ajuda a proteína a chegar aos músculos, ajuda os nutrientes a serem absorvidos e mantém todo o sistema a funcionar de forma fluida. É a base de tudo. Sem água suficiente, o nosso corpo é como um motor a trabalhar sem óleo. Pode até funcionar por um tempo, mas com muito mais esforço e com o risco de avariar. Ao olharmos para trás, percebemos que reconquistar a nossa força não depende de uma única solução milagrosa, mas sim de uma sinfonia de pequenos atos diários. Começar o dia com aquele batido rico em proteína não é apenas nutrir o corpo, é um ato de intenção. É dizer a si mesmo que a sua força e a sua saúde são uma prioridade. É o primeiro passo que define o tom para o resto do dia. Depois, ao longo do dia, cada vez que opta por um lanche com proteína, como um punhado de nozes em vez de um bolo, ou cada vez que se levanta da cadeira sem usar as mãos, está a adicionar mais uma nota a essa sinfonia de bem-estar. Não é preciso uma revolução. É uma evolução, um passo de cada vez. Lembrar-se de incluir um bom pedaço de peixe ou ovos na sua refeição, não só pelo sabor, mas pelo poder da leucina que eles contêm, transforma o ato de comer num ato de fortalecimento. E quando sai à rua para sentir o sol na pele, não está apenas a desfrutar de um belo dia, está a alimentar os seus ossos com a preciosa vitamina D, construindo a fundação para músculos mais fortes. E tudo isto, claro, lubrificado com o hábito mais simples de todos: beber água. Cada copo é um gesto de cuidado que permite que todo este processo funcione na perfeição. Sei que pode parecer muita coisa, mas a beleza disto é que não precisa de fazer tudo de uma vez. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja apenas o batido matinal. Quando isso se tornar um hábito, adicione os exercícios da cadeira. Pequenas vitórias consistentes são muito mais poderosas do que grandes esforços esporádicos que não consegue manter. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. Nunca é tarde demais para se sentir mais forte, mais enérgico e mais capaz. A força que procura não está num frasco de comprimidos, está na sua cozinha, na sua sala de estar e nas suas escolhas diárias. E agora, como prometido, um último conselho surpreendente. O sono. Sim, o sono. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e realiza a maior parte da reparação e construção muscular. Pode fazer tudo certo durante o dia, beber o batido, fazer exercício, comer bem. Mas se não dormir o suficiente e com qualidade, está a deitar por terra metade do seu esforço. É como um pedreiro que trabalha o dia todo a assentar tijolos, mas à noite não deixa a argamassa secar. A parede nunca ficará sólida. Priorizar o sono, criar uma rotina relaxante antes de deitar, garantir que o seu quarto está escuro e silencioso, é talvez o passo mais crucial de todos para reverter a sarcopenia. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já sentiu esta perda de força no seu dia a dia? O que tem feito para a combater? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo, pois a sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou estas informações úteis e acredita que podem ajudar alguém que conhece, por favor, deixe um gosto no vídeo e subscreva o nosso canal para mais dicas práticas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para se tornar um pouco mais forte. A sua vitalidade está nas suas mãos. Viva a sua melhor vida em qualquer idade. Até a próxima!